Continuando então, antes um pedido especial, baixar aquele microfone no meu, né? Só um pouquinho, beleza? Bom, continuando então, vamos para ontem, Gênesis capítulo 2, do verso 4. Conhecido como o segundo relato da criação, diz lá: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda uma planta no campo, pois ainda não era brotada, o Senhor Deus fizera chover, etc. Verso 6: mas uma neblina subia da terra, ficava pela superfície do solo. Verso 7: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou umas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O segundo relato começa exatamente com a criação do homem. Interessante, uma série de fatores nesse verso. Verso 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, e o verbo usado para essa formação do homem é o mesmo verbo usado quando o oleiro fazia os vasos de barro, né? Então é um verbo bem técnico, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é um verbo bem simples. Vocês já vão entender que eu estou falando isso daqui a pouquinho. Então Deus forma, Deus modela, Deus literalmente Deus dá forma ao barro, e Deus sopra dentro do homem o fôlego da vida, e o homem passa a ser alma vivente. Esse é um verso fundamental, uma série de coisas dentro da mensagem bíblica. O primeiro deles, uma coisa que nós nos nossos estudos bíblicos passamos mais demoradamente do que a gente vai fazer hoje, mas a implicação desse verso é que o homem não tem alma. Quem fez os estudos bíblicos, eu que lembra, né? O homem não tem alma, o homem é uma alma. Então, a junção do barro com o fôlego de vida é que cria a alma vivente, em hebraico nefesh hayah. Então o homem é uma alma vivente, ele não tem uma alma. E o que forma a alma vivente, o que forma o que é o ser humano, é a junção de duas coisas: o barro e o fôlego. O barro sem fôlego não é nada. O fôlego sem o barro também não é nada. E as duas coisas juntas também não são nada. Por quê? Se você fizer um boneco de barro e soprar dentro desse boneco de barro, vai ter vida? Então vejam bem, tem dois ingredientes, mas tem um terceiro, que é um ingrediente entre aspas oculto. Qual que é esse ingrediente? O poder de Deus. Então tem o barro, tem o fôlego, mas não é só isso, tem a ação direta de Deus na formação desse boneco, e a ação direta de Deus de soprar nas narinas desse boneco, criando o homem, a alma vivente do ser humano. O texto de Gênesis 2 continua dizendo que Deus cria esse boneco, sopra nesse boneco, esse boneco passa a ser alma vivente, e Deus coloca ele no meio de um jardim. E a ideia de Gênesis 2 é que Deus cria o mundo inteiro, mas Deus cria um pedaço especial desse mundo, um jardim. E nesse jardim, com todos os tipos de animais, de árvores, etc., Deus coloca o homem para fazer uma coisa. O que o homem tinha que fazer? A primeira coisa que o homem tinha que fazer era cuidar do jardim. Era a tarefa do homem cuidar do jardim. E depois Deus dá uma segunda obra para o homem fazer. Qual era? Dar nome a todos os animais. Então, qual é a primeira coisa interessante aqui? Que Deus dá ao homem? Trabalho. Então, às vezes a gente fica pensando, eu lembro de uma amiga minha no segundo grau, que ela era
deísta, né? Os deístas são aqueles que acreditam que Deus criou tudo, mas abandonou a criação há muito tempo. Então tem Deus, existe um Deus, mas ele não está nem aí para a gente. Basicamente é isso. E ela era deísta. E ela ficava brincando comigo, dizendo, você acredita no paraíso, etc. Mas o paraíso deve ser um Éden, deve ser um lugar chato. Você vai ficar fazendo a eternidade inteira no Éden? Ficar tocando arquinha e tal, pulando das nuvenzinhas, etc. Que é uma ideia bem grega, né? A ideia de paraíso que a gente tem, muitas vezes, é uma ideia grega, que é não fazer nada. E na mentalidade bíblica, a ideia de paraíso é trabalhar. Trabalho. Paraíso, a primeira coisa que Deus fala para nós é que você vai trabalhar. Não precisa fazer nada, você vai fazer uma coisa, vai trabalhar. E aí diz que o homem começou, o texto bíblico, vocês lembram dessa parte, né? Do sermão de casamento tipo. Diz que o homem começou a ver os animais, eles andavam de dois em dois e tal, todo macho tinha sua fêmea, e o homem começou a sentir falta de uma companheira, falta de uma coisa que nem tinha. Aí o texto bíblico diz que Deus fez o homem cair num sono pesado, bem pesado, e Deus tira uma costela de Adão, Deus forma o homem. Bom, algumas considerações sobre essa passagem. Primeiro, por que Deus tira uma costela para criar a mulher? Alguma ideia? DNA, o que mais? Igualdade. Por quê? Ele não tira nem de cima, nem de baixo, ele tira do meio, para que os dois sejam iguais. Muito bom. Segunda consideração importante. É interessante porque o verbo que é usado para a formação da mulher é um verbo diferente. Quando o texto bíblico lá em Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem, ele usa o verbo, que eu já falei para vocês, é um verbo simples, é o verbo yatsar, que significa moldar e tal, um verbo mais rústico, vamos dizer assim. Agora, quando o texto bíblico diz que Deus formou a mulher, usa o verbo boner, que significa construir. É um verbo que vai aparecer muitas vezes quando vão ser, por exemplo, quando vai construir a Torre de Babel, quando vão construir os palácios, etc., as grandes obras, usam o verbo boner. Por quê? Você veja, o homem, Deus molda. Negócio mais rústico. Agora, quando eu vou fazer uma mulher diferente, tem uma planta. E aí Deus vai construir pedaço por pedaço. Já é uma obra de engenharia. Quando vai fazer o homem, é um negócio mais rústico. Quando Deus vai fazer a mulher, é um negócio mais elaborado, né? Um negócio mais pensado e tal. Obviamente Deus pensou em fazer o homem mais elaborado, tem um cuidado especial até na escolha das palavras. É interessante porque a gente abre lá em Gênesis 2, continuando aqui o texto, finalzinho do capítulo 2, verso 21 a 22, diz lá: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe, e disse o homem: esta é a osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomada. Coisas interessantes também aqui. Quando Deus ele forma, ele constrói a mulher, ele não simplesmente deixa a mulher lá do homem. Seria interessante, Adão acorda, olha para lá e diz: tudo bem, prazer, Adão, seu nome é? Ela não sabia, né, provavelmente. Adão é que tinha que nomear as coisas. Não, Deus, a ideia do texto é que Deus ele recolhe ela, certo? Deus esconde ela. Adão acorda e tal, não percebe, obviamente, que foi feita uma cirurgia nele e tal lá. E aí Deus ele apresenta Eva a Adão. E é interessante também porque Eva não era Eva. A gente vai ver isso amanhã. Eva era ninguém, não tinha nome. E quando Adão vê Eva, ele chama Eva de mulher. Então, importante notar aqui. As pessoas dizem que o casamento é uma instituição posterior, certo?
veio depois, etc. No início não era assim. Gênesis 2 demonstra o contrário. O texto tem um verbo específico, que é o verbo de introduzir a presença dele. Então a ideia de que Adão estava e Deus introduz a presença da mulher a Adão. Ou seja, Deus apresenta. Esse verbo não é um verbo informal, é um verbo formal. Ou seja, é como se fosse uma reunião, certo? E você apresenta a forma, isso daqui é fulano de tal, papapá, isso daqui é fulano de tal, não sei o que lá, não sei o que lá, e você deixa os dois conversarem, certo? Essa é a ideia da apresentação. Ou seja, em Gênesis 2 a gente tem um indício da primeira ideia de casamento. Lembre-se que eu falei ontem, quando o autor bíblico ele não escreve aleatoriamente, ele escreve pensando em quem vai ler. Não há 1 ano, 2 anos, mas isso é inspiração. Certo? Ele escreve pensando em todo mundo. Aqui já tem a ideia de que Deus realmente introduz ela, ou a mulher, para um casamento. E é interessante que o texto bíblico diz assim, que Adão olha para a mulher, ele diz, afinal, eis que esta afinal é ossos dos meus ossos, Só que em hebraico aparece uma interjeição, que é uma interjeição que não tem tradução, mas a melhor tradução em português seria uau. Uau. Então Deus apresenta a Eva, no caso a mulher, não era Eva, não tinha pensado, né? Deus apresenta a mulher para Adão olha para ela e diz, uau, caramba, você se superou, realmente o negócio é perfeito, uau. E aí ele diz, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então ela vai se chamar mulher, porque do homem ela foi tirada. Outra coisa, tem uma coisa extremamente importante na construção da nossa identidade, que é o aspecto que a gente chama tecnicamente de outridade. O que significa outridade? Outridade é você se reconhece enquanto indivíduo a partir do contato com o outro.